Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, muito felizes de poder estar dando um pouquinho das nossas palavras para vocês que estão aí em casa. Nós somos trabalhadores da casa, do Portal da Luz, né? E meu nome é Daniela, para quem não me conhece. Muitos já devem conhecer o Alexandre, né? O filho da Dona Isaura e do seu Anésio, irmão do Alan e do Adriano. É isso aí, é isso aí. Ela resumiu tudo aí. É diferente pra gente fazer dessa forma, que geralmente a gente está conversando com vocês, está olhando todo mundo ali, né? Vê e olha nos olhos, mas é uma forma diferente. E se a espiritualidade, se os amigos espirituais nos proporcionaram isso, se isso está acontecendo, eu acredito que é para um bem maior, com certeza. E na oportunidade, né, dessa noite, nós estamos falando à noite, né? Mas eu acredito que isso vai ser visto aí durante o dia, de manhã. Espero que seja visto também naquele momento de necessidade também da reflexão, tá? Naquele momento da gente buscar uma ajuda. Muitas vezes a gente precisa. Eu digo até mais, não guardem esses momentos apenas naquela hora justificada. Quando estiverem necessitados, quando nós estivermos necessitados, vamos em busca dessas informações, porque muitas dessas palavras que nós estamos aqui proferindo, com muito amparo que a gente sente, com essa força da espiritualidade amiga, que nós somos um instrumento, meramente um instrumento aqui, para estarmos transmitindo a mensagem de Jesus, né? Isso mesmo, Lei. Iniciando pedindo à espiritualidade amiga que nos envolva, né? Sempre, eles nunca nos desamparam, eles sempre estão nos protegendo nos momentos mais difíceis que nós passamos, né? E que a gente, o Lê falou bem, que a gente possa deixar registrado em nossa memória, sempre quando a gente precisar, às vezes no trabalho, às vezes no momento com a família, às vezes no momento de dificuldade, tentar colocar essa palavra, né, que a espiritualidade amiga está sempre nos protegendo. Embora sabemos de todas as dificuldades que nós passamos, mas é importante que a gente sempre tenha o equilíbrio, a paz, né? E que leve sempre os nossos pensamentos aos nossos amigos espirituais. Então pedimos a proteção a todos, aqueles que estão nos ouvindo, a espiritualidade amiga que sempre nos envolve. É com muito amor que eles passam a palavra para vocês. E vamos agradecendo pela noite, fazendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos, Senhor Jesus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, Senhor Jesus, porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado, amor. A proposta do nosso Evangelho da noite foi-nos sugerida o capítulo 10, onde fala do bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Esse capítulo, ele aborda o perdão para que Deus nos perdoe, a reconciliação com os nossos adversários, né? O sacrifício mais agradável a Deus, a visão do argueiro e a trava no olho, né? E a gente vai começar com o item 1, perdoar para que Deus vos perdoe, né? Isso está em Mateus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós,
vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofende, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide, falar-lhe sobre a falta em particular entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E ele continua dando a orientação a nós, que a misericórdia é o complemento da brandura. Porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Muitas vezes a gente sente isso. Se a gente traz esse sentimento conosco, a primeira pessoa, o primeiro que vai sofrer o impacto desse sentimento somos nós. Muitas vezes esse sentimento de ódio, de rancor, ele vai nos ferir muito mais. Guardar esse tipo de sentimento é um mal muito maior. E continua: infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei. E nós encontramos muitas vezes essas pessoas, Porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Novamente aqui pensando, muitas vezes caminha junto com a tolerância também. Muitas vezes a gente, eu perdoo, mas tomara que ali na esquina você tenha um tropeção. Esse tipo de perdão não vale. Ele fala, no entanto, há justamente essas duas maneiras, bem diferentes de perdoar. A primeira é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. Esse é grandioso. Esse é grandioso. Esse é o mais difícil de se praticar. Aí a segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Muitas vezes a gente se pega nessa situação. Quando nos sentimos ofendidos, porque aquela verdadeira alma, aquela alma pura que carrega esse sentimento, de maneira alguma ela vai se sentir ofendida, Então ela não tem necessidade de perdoar, porque ela nem ofendida se sente. E muitas vezes nós, na nossa limitada consciência sobre a razão, achamos que, como ofendidos, devemos cobrar do próximo aquele perdão com toda a ostentação. E muitas vezes a gente
já envolvido pela vaidade e pelo orgulho, né, a gente acaba aí, vamos dizer assim, recebendo aquele perdão, mas não da forma como deveríamos, né? Então, ele continua explicando aqui, ó, em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera, tanto de uma parte quanto de outra. Não é isso. Isso não é generosidade, é apenas uma maneira de satisfazer o orgulho, tá? Em qualquer contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, sempre conquistará a simpatia das pessoas imparciais, tá? Olha que frase, né? Que impacto, né? Porque uma pessoa imparcial, na sua avaliação, ela não vai medir a pessoa pela posição social, pelo seu credo, pela sua raça, por quanto ela tem de poder, de influência. Não, tá? Uma pessoa imparcial, ela não coloca esses diferenciais na balança, tá? E olha o quão é valioso para uma pessoa imparcial a forma de como é praticado o perdão. Muitas vezes, né, Dani, a gente está envolvido aí no serviço, você citou bem aí na abertura da oração, a gente está envolvido com situações em que constantemente a gente é cobrado a respeito do perdão, não é verdade? Uhum. A gente passa às vezes por momentos, né, nas nossas atividades profissionais, às vezes no lar, no envolvimento com familiares, enfim, né? Como somos seres humanos, estamos suscetíveis a todos os momentos estarmos envolvidos diante dessa situação. E uma ótima oportunidade para a gente estar exercitando, né, o perdão. Né? E não é um perdão de boca para fora, né? É aquele perdão sincero. Na verdade, se fôssemos mais evoluídos, não precisaria nem ter o perdão. E se a gente conseguir perdoar aqui, eu acredito que seja melhor também, né? Porque diante de todas as situações, na maioria das vezes, a gente precisa perdoar aquelas pessoas que estão próximas a gente, né? E a gente sabe que essas pessoas são colocadas nas nossas vidas à medida da nossa necessidade, né? Então, assim, que a gente possa realmente tentar colocar esse perdão o mais rápido possível nas nossas vidas, porque quanto mais eu acho que a gente vai acumulando e guardando isso, mais, assim, doente, mais carregado, a gente não consegue manter-se numa energia, numa vibração boa para atrair aquilo que a gente também precisa, porque se a gente está numa vibração boa, se a gente está num pensamento legal, eu acho que fica até mais fácil para a gente tentar perdoar, para a gente tentar se colocar no lugar do próximo, né? Tentar ver o que o próximo está sentindo. Como nossa filha sempre fala, vamos tentar se colocar no lugar do próximo, né? É verdade. E quem sabe a gente consiga ainda nessa encarnação como que eu vou te dizer, se libertar, talvez desamarrar daquelas amarguras que a gente tenha, né? Correto. De algumas pessoas, de alguns sentimentos, e eu acho que é válido levar isso diante, principalmente daquelas pessoas que a gente está no nosso dia a dia, né? Talvez aqueles que a gente fala, não, aquela pessoa é difícil, ou será que a pessoa é difícil realmente? Ou será que eu não estou sabendo me colocar no lugar do próximo? Será que eu não tenho que tentar me colocar no dia a dia daquela pessoa? Então, assim, e também com todos esses dizeres do Evangelho, se a gente tentar fazer o máximo, né, para a gente ser caridoso, a gente tentar tá fazendo sempre bem ao próximo, eu acho que isso é muito válido, principalmente no que a gente tem passado ultimamente, com toda essa situação, cada um passando por situações diferentes, mas
sempre é válido o aprendizado que nós estamos passando e tudo aquilo que a gente precisa aprender com o que a gente passa no dia a dia, né? E o perdão é uma coisa que precisamos perdoar. Precisamos perdoar a cada um, né? Porque senão eu não sei como que a gente pode estar se equilibrando com toda essa conexão que a gente recebe também da espiritualidade amiga. Bem lembrado. E a Dani lembrou bem do seguinte, ó, aproveitar, no próximo item ele fala, ó, reconciliar-se com os seus adversários enquanto estamos aqui encarnados. A Dani lembrou bem que é a continuidade do estudo desse capítulo. Ele fala, ó, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça e que seja exposto na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Também está em Mateus. Está justamente como a Dani comentou, né? Há na prática do perdão e do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material, né? Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos, né? Nós, como espíritas, conhecendo a pluralidade das existências, tá? A gente sabe que com a morte do corpo material, o inimigo ele não vai deixar de existir, né? Como se sabe, a morte não vai livrar os nossos inimigos. Espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio além do túmulo aquele contra os quais conservaram o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto o animal, morto o veneno é falso quando se aplica ao homem, tá? O espírito mau, ele espera que aquele a quem ele deseja mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para poder atormentá-lo com mais facilidade, atingi-lo nos seus interesses ou nas suas afeições mais queridas. Olha que interessante, ele tem uma certa vantagem, porque nós às vezes percebemos, mas nós não nos vemos, e muitas vezes quando ele fala aqui que nos atinge com facilidade nas nossas afeições mais queridas, eles acabam tendo essa oportunidade de nos afetar, nos influenciar, como a Dani mesmo disse, devido à nossa frequência, a gente está em um padrão vibratório mais baixo, influenciando no envolvimento com aqueles com que nós trabalhamos, a nossa família, com os nossos filhos, nossos pais, aqueles que nós amamos, e a gente acaba ofendendo-os devido a essa baixa sintonia, entramos em frequência com aquele espírito. Tudo isso em decorrência de muitas vezes um simples perdão, uma palavra, uma reconciliação, né? Uma oportunidade que a gente deixou de passar enquanto estávamos aqui encarnados, e isso segue um ciclo vicioso, como nós vimos outro dia na palestra do Haroldo. Enquanto nós não quebrarmos esse padrão, a gente vai carregar isso, e isso às vezes perdura por várias encarnações, né? Esse sentimento. E só atravanca, né? Só atrasa a nossa evolução, né? Na verdade. Então é preciso também ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, né? A parte que nós comentamos, que será comentada aqui no Evangelho, vai falar sobre obsessão, né? Subjugação e possessão. Nós indicamos aos queridos irmãos que estão aqui ouvindo nosso bate-papo com Jesus, que depois procurem se informar. Essas informações, esse estudo se faz necessário, né, Dani? Sempre. Sempre. Muitas vezes a gente se depara com algumas informações. Vamos procurar não fazer aquela leitura seca do Evangelho, vamos estudá-lo, tá? É a proposta de Kardec, a proposta da doutrina,
o contínuo estudo, né? Então, as palavras aqui que estão sendo colocadas aqui nesse capítulo a respeito de obsessão, subjugação, possessão, nós orientamos os irmãos depois a procurar a informação do que se trata mais profundamente. Mas é um processo aqui onde esses espíritos, né, envolvidos por esse sentimento que estão carregando com eles, tá, podem atormentar aquele encarnado, aquele ser encarnado, e pode acontecer também o contrário, né? O encarnado também, no processo obsessivo, também estar influenciando aquele espírito que já partiu. Então, isso, né, essa situação aqui representa uma certa gravidade. Vamos supor, se persiste, se a gente continua com esse tipo de pensamento, isso vai apenas aumentar a ferida, vai apenas fazer com que a gente sofra mais, né? Se a gente não trabalhar nisso, né? O perdão. E gente, é muito gostoso, é um sentimento muito nobre quando a gente consegue abrir mão dos nossos padrões. Quando eu paro de impor o meu pensamento, impor as minhas necessidades, impor a minha vaidade, orgulho, eu deixo isso de lado, eu abro mão dessas más qualidades e vou lá e peço perdão e tento a reconciliação. É um sentimento que nos alivia, que nos acalma a alma. Sim, a gente consegue observar que algumas pessoas têm uma grande facilidade para pedir perdão. Elas conseguem realmente, assim, que nem você falou, Lê, que é gostoso, é prazeroso, né? Mas você percebe que tem algumas pessoas próximas da gente, a gente vê o quanto ela consegue perdoar e realmente isso tá assim alinhado com a pessoa, sabe? Ela perdoou realmente e segue em frente. Você vê o quanto isso é bom para ela, né? O quanto ela se libertou disso. Então é realmente prazeroso a gente conseguir perdoar. Eu acredito que não tenha algo assim que seja mais libertador do que isso, né? Verdade, né? E ele continua realmente falando isso, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, se a gente tem uma previsão, uma perspectiva dessa tranquilidade futura, é imprescindível reparar o mais cedo possível os danos que tenham causado aos seus semelhantes, perdoar os seus inimigos a fim de eliminar, antes de morrer, todos os motivos de desavenças, todas as causas de animosidade posterior, tá? Por essa forma que um inimigo enfurecido nesse mundo pode se fazer um amigo no outro, ou pelo menos ficar do lado do bem. E Deus não deixa aquele que perdoou ficar exposto à vingança. Olha lá que interessante. Muitas vezes tem esse sentimento. Você busca o perdão, você busca a reconciliação, você abre mão desses sentimentos de orgulho e vaidade, mas a outra pessoa, ela não está receptiva, tá? Ela simplesmente ignora o seu perdão, não aceita o seu perdão, porque ainda com aquele sentimento de ofensa, né, ele fala, não vou aceitar o seu perdão. Mas entenda que a sua parte, da forma como você fez, como a Dani falou, com aquele sentimento mesmo profundo, você fez a sua parte e vai ser reconhecido, tá? Vai ser valorizado essa sua tentativa, isso se for de coração também, não é aquele perdão da boca para fora, né? E olha, gente, como é rico nesse detalhe, porque não adianta também a gente estarmos aqui falando, conversando, dialogando a respeito disso, e se a gente, na continuidade do tema aqui, ele fala o sacrifício mais agradável a Deus,
Que adianta a gente não perdoar o nosso próximo e levar a nossa oferenda, ou fazer nossa oração, ou frequentarmos a casa espírita, e estarmos ali envolvidos em sentimentos do momento, mas realmente a gente não trabalhou ainda direito com o perdão. É o que ele fala aqui, ó. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, que oferenda? Aquilo que você está levando aí para Deus, né? Então vos lembrardes que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixar a sua oferta aos pés do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, voltar para fazer a vossa oferta. Também está em Mateus, né? Então, quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é do próprio ressentimento. Tá? Que antes de se apresentar essa oferenda, a gente se reconciliar com o nosso irmão, né? Meus queridos irmãos, nós temos aqui uma combinação na nossa palavra, no nosso culto, na nossa leitura do Evangelho. Nós temos um tempo, uma disciplina, né? Recebemos todo um amparo na proteção espiritual e eu acho que eu vou falar por mim, mas a Dani também pode estar falando bem isso, a gente sente muito essa proteção. Em respeito, então, a essa proteção, a isso que já foi organizado na espiritualidade, a gente vai pedir a permissão dos amigos, tá? Para a gente concluir até aqui a leitura do Evangelho, né? Por favor, continuem a leitura desse capítulo, tá? A proposta é não finalizarmos, não tem necessidade de terminarmos o capítulo. Estamos aqui apontando, dando uma sugestão de leitura, conforme nós recebemos, e termos a oportunidade de compartilhar com os irmãos queridos. Então, a proposta é, continue o estudo, continue a leitura. Imagine com um filme que vai ter um final muito feliz, muito bom, bonito. Continue nesse estudo, né? Isso mesmo, Lê. E agradecemos a oportunidade, né? Vamos finalizando. Aos nossos amigos que estão acostumados a colocar água, né? E recebendo as boas energias da espiritualidade amiga, que nessas águas seja realmente, né? Recebendo o remédio necessário a cada um de nós, né? Pedindo sempre a proteção e o amparo a todos nós, né? A todos aqueles amigos que necessitam de uma palavra amiga, que necessitam de uma proteção dos amigos espirituais, né? Agradecendo e pedindo ao nosso Pai amado que nos protejam sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos, Senhor Jesus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males, porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Meus amigos, um grande beijo para vocês, tá? Que vocês tenham uma noite abençoada. Que assim seja.